Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Vamos acordar, vamos estudar. Vamos seguir em frente com o nosso propósito, com o nosso projeto, né? Como prometido, na nossa aula passada, eu iria gravar um vídeo para vocês, né? Falando um pouco mais sobre esse universo da fotografia, né? Para mostrar para vocês que não é simplesmente só pegar uma máquina fotográfica ou só pegar um celular e tirar uma foto. Tem muita coisa por detrás disso aí. Tem histórias, tem formatos, tem designs, tem cores, tem arte por detrás de tudo isso. E a primeira pergunta que a gente faz sobre esse tema do nosso capítulo, né, número 4 do nosso livro, que fala por detrás das lentes, né? Que tem esse título, por detrás das lentes. Qual é a primeira pergunta que a gente deve se fazer nesse primeiro momento? Essa é a seguinte pergunta: como seria registrar uma imagem antes da invenção da fotografia? Alguém sabe me responder aí? Como é que eram registradas as imagens antes da fotografia? Pois é, antes da fotografia, as imagens eram registradas através de desenhos e de pinturas. Então, antes mesmo da fotografia, nós já tínhamos aí essa exposição de arte através dos desenhos e das pinturas. Então, tudo era registrado dessa forma, ok? Então, pare para pensar como seria a nossa vida sem a fotografia. Como seria o nosso dia a dia, como seria o nosso cotidiano sem a fotografia. O que você faria para registrar os seus momentos? Como é que seria esse registro dos seus momentos no seu cotidiano sem a fotografia? Interessante isso, né? Para vocês entenderem um pouco mais, nós vamos passar adiante agora e vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um marco, né, histórico que mudou definitivamente a vida das pessoas. Foi ela que trouxe esse desenvolvimento para diversas áreas. E durante essa transição entre o século XVIII, aliás, entre o século XIX e o século XX, foi que surgiram, né, muitas técnicas de comunicação. Então, a Revolução Industrial ela veio trazer essa evolução na comunicação, veio para trazer para a gente esses principais, né, meios de comunicação, essas novas técnicas de comunicação. Então, nós temos aí o registro, né, bem antigo, acho que de 1918, 1820, mais ou menos, dessa fotografia aí, que é do Titanic. Nós temos, né, bem antes disso, o cinema, a televisão e a rádio. Olha como eram, né, os registros de fotografia, olhem como eram os registros de cinema, os registros, né, de televisão, como é que as pessoas assistiam a TV e como eram os rádios. Hoje a gente consegue ter televisão no celular, a gente consegue ter rádio no celular, a gente consegue fazer produção de cinema no celular e a gente consegue fazer fotografia, tudo em um único aparelho. Então a Revolução Industrial, né, ela veio para dar esse início, né, a essas novas técnicas de comunicação, porque tudo antes era desenhado e escrito, desenhado e escrito. E os jornais, né, e as primeiras revistas eram como as pessoas se comunicavam, as cartas, etc. e tal, como as pessoas sabiam dos primeiros acontecimentos, somente através dos jornais, revistas, desenhos e escrita. Hoje, nós conseguimos, em um único aparelho, trabalhar todas essas comunicações. Então, nós conseguimos trabalhar a fotografia, conseguimos trabalhar o cinema, a televisão e a rádio em um único aparelho. Pensem em como a nossa vida hoje está muito mais fácil, muito mais divertida. Vocês já pararam para pensar como é que seria monótona e chata, né? Bem mais chata a nossa vida nesse período agora de isolamento social, sem esse meio de comunicação, sem a fotografia, sem o cinema, sem a televisão e sem a rádio? Pois é, graças à Revolução Industrial,
é que nós temos essa possibilidade, né, de ter em nossas mãos um aparelho, né, que faz tudo isso por nós. Vamos lá. Seguindo, né, para o nosso plano, falando aí, ó, para vocês, tá? Esse aí é Joseph Nicephère. E aí em cima está a primeira máquina fotográfica, né? Atualmente, né? Desculpem. Vamos lá, voltando aqui ao nosso texto. A primeira fotografia registrada, né, é uma imagem produzida por ele, por Joseph Nicephère, em 1826. Joseph Nicephère, ele é francês, né? Numa placa de estânio, tá? Coberta com um derivado de petróleo fotossensível, chamado betume da Judéia. Esse betume é um tipo de tinta. Hoje a gente também consegue encontrar, né, mas as pessoas utilizam mais para pinturas ou para outras coisas que não sejam, né, a fotografia. A imagem foi produzida, né, em uma câmera, sendo exigida cerca de 8 horas de exposição à luz solar. Então, além de ele ter criado todo esse mecanismo, ele teve que ter essa mega paciência para fazer, né, a impressão dessa fotografia. 8 horas sobre a exposição solar. Hoje é instantâneo para a gente isso, né? Tirou do celular, conectou ou mandou via Wi-Fi, a gente já consegue numa impressora ter rapidamente, né, esse acesso à nossa fotografia. Então, antes tinha todo um processo, né, para que a gente pudesse ter a impressão de uma foto. Então, em 1826, vocês imaginam, não tinha impressora, né? E aí ele teve que usar esses mecanismos artesanais para fazer a impressão da primeira foto. A gente deve muita coisa, né, a essas pessoas, porque foi graças à ideia delas, né, e a esse pensamento revolucionário delas é que nós conseguimos hoje ter acesso a tudo que nós temos de tecnologia e de melhorias na questão da fotografia. Passando adiante. Atualmente, né, a fotografia ela é a ferramenta de comunicação mais difundida no mundo. Podemos encontrá-las em revistas, outdoors e por toda a internet. Então, como nós conseguimos ver aí, ó, a fotografia está inserida numa revista. Nessa imagem de cima aqui é a Times Square, lá nos Estados Unidos. E eu não poderia, né, perder essa oportunidade também de me exibir aqui um pouquinho. Então, aí são algumas fotos da página do Instagram. Então, a gente tem as nossas fotos, né, inseridas na internet, em outdoors, em revistas, em jornais. Então, anteriormente não tinha todos esses mecanismos para exibição de fotografias, né? Hoje não, hoje nós temos essa variedade de meios para fazer exposições das nossas fotografias. Hoje em dia está muito fácil, né, fazer um retrato de si mesmo com a ajuda de celular. Hoje fotografamos o tempo todo e quase tudo, né? Quem é que não perde, quem é que perde aquela chancezinha lá de fazer uma selfie de uma comida, ou quando está em uma reunião de família, em um casamento, ou tem quando está num lugar mágico, né, em uma montanha, uma paisagem, ou quando faz uma viagem que vai para uma outra cidade para fazer o registro de que esteve presente naquela cidade. Então hoje nós não perdemos a oportunidade nenhuma, né? E nós fotografamos praticamente tudo que está ao nosso redor. Passando adiante, seguindo com o nosso cronograma. Aí eu pergunto, né, e faço uma perguntinha para vocês. Fotografia é arte, meus queridos? O que vocês acham aí? Fotografia é arte? Meus amores, fotografia é arte, sim. Pois existem diversos gêneros de fotografia. Então, nós já conseguimos entender, né, até mesmo pela história que a gente vem acompanhando, que a fotografia não é simplesmente fotografar qualquer coisa de qualquer jeito, né?
mas a gente mesmo, quando a gente vai fazer os nossos selfies, a gente escolhe o melhor ângulo, a melhor luz, o melhor lado do nosso rosto. A gente decide de que forma é que nós vamos fazer essa fotografia. Então, fotografia não é somente tirar um retrato. Fotografia tem todo um contexto para que aquela foto realmente fique excelente. Mas hoje nós vamos falar apenas de dois gêneros que interessam muito para a gente, né? Esses dois gêneros da fotografia. Hoje nós vamos falar sobre o fotojornalismo e sobre a foto documental. Prestem bastante atenção que vai vir aí atividade futura para a gente, ok? Então aqui nós temos uma imagem, tá, de fotojornalismo. Quando você lê uma notícia e ela vem acompanhada com fotos feitas especialmente para aquele texto, essas imagens são chamadas de fotojornalismo. Aqui nós temos uma matéria sobre aquele incidente que teve lá na barragem na cidade de Brumadinho. Essa foto é de um bombeiro. E aí vem, né, o texto falando todo sobre essa fotografia, sobre essa matéria. Então essa foto ela foi tirada especificamente para fazer parte desse contexto aí, né, da matéria do jornal O Globo. Busca dramática, ok? Então quando a foto ela, né, vem inserida, quando ela é inserida em um texto que foi feito especialmente para aquela fotografia, então essa foto ela é chamada de fotojornalismo, ok? Gravaram aí direitinho o que significa? Pois é, qualquer coisa vocês podem pegar lá no livro de vocês também e dar uma lembrada aí, ok? Passando adiante. Agora nós temos uma foto documental. Quando os fotógrafos escolhem um tema para retratar, né, com profundidade, fazendo fotos que representam determinada situação ou personagem, nós classificamos isso como foto documental. E aí, né, nós temos uma fotografia de Dorothy Land, que se chama Mãe Migrante. Essa foto ela foi tirada em 1936. Ela fotografou, né, pessoas em diversas situações desfavoráveis, devido à Grande Depressão que ocorreu nos Estados Unidos em 1929. Na obra estão presentes, nessa foto aí que vocês estão vendo, estão presentes a mãe e os seus 3 filhos. Eles estavam acampados em migração pelo país por terem perdido tudo o que tinham. Então a foto documental é uma foto, né, tirada para documentar, né, aliás, a foto documental ela é uma foto que faz parte, né, também de um fato histórico, ok? Aquela foto lá de Brumadinho, professor, poderia ser também uma foto documental? Sim, poderia ser, mas se ela tivesse inserido em um outro contexto e não no que está lá. Aqui, o contexto dessa foto aqui, por exemplo, ela foi para uma exposição, ela está exposta em um museu. Então, ela não vem acompanhada de uma matéria jornalística. Ela foi uma foto para expressar, né, e para dizer para as pessoas que essa foto aqui tem uma história a contar, porque faz parte de um contexto histórico. Ok? Deu para entender aí? Então, vamos passar adiante com o nosso contexto e com a nossa aula de hoje. Quando nós afirmamos que fotografia é arte, nós queremos dizer que o fotógrafo não se limita apenas a registrar a realidade. Ele escolhe o que vai fotografar, o ângulo, os elementos que compõem a foto, as cores que ele usará. Dessa maneira, ele expressa o seu jeito pessoal de ver o mundo. Esse procedimento todo é muito parecido com o que fazem os artistas com técnicas tradicionais. Por isso, sim, muitas vezes uma fotografia é considerada arte. Então, meus amores, quando nós, né, escolhemos a maneira com que nós iremos fotografar, as cores que farão parte da nossa fotografia, o ângulo
E a história que nós queremos contar através da fotografia, essa fotografia ela é considerada arte, sim. Por quê? Porque nós utilizamos processos que fazem parte da arte, ok? Então, todo esse processo aí de escolha, de ângulo, de cores, porque nós podemos fazer uma foto preta e branca ou uma foto colorida, nós podemos inserir textos nela, nós podemos fazer muitas coisas hoje em dia com uma fotografia, isso utilizando apenas o nosso celular. Então, todo esse processo que nós utilizamos, eles são processos artísticos, por isso que algumas fotografias são consideradas arte. Passando adiante, e prestem atenção agora, que essa vai ser também a atividade que vocês irão fazer em casa, irão enviar para mim, ok? Nós vamos falar agora sobre os recortes do olhar. Eu também não poderia perder essa oportunidade aqui de me exibir um pouquinho mais, que eu sou exibido mesmo e eu amo fotografia. Então, recorte do olhar. As fotografias são resultados, tá, da escolha de um olhar. Esse recorte é chamado de enquadramento, ok? Então, no enquadramento, nós temos aí alguns tipos. Nós temos o detalhe, nós temos o close, o plano médio, o plano americano e o plano geral. O detalhe, nós queremos dar um detalhe a essa fotografia. Nós escolhemos qual é esse detalhe, tá? O close já faz mais parte dessa região aqui da nossa face. O plano médio é da cintura, né, para cima. O plano americano já é do joelho para cima. E o plano geral é o que compõe toda a nossa fotografia. Então, como é que vai funcionar a nossa atividade de hoje, tá? Então, você já tem aí o modelo que eu dei para você. Eu quero receber um modelo parecido com esse, só que sendo com fotografias de vocês. Então, meninas, preparem o cabelo, preparem a maquiagem. Meninos, arrumem esse topete, arrumem esse cabelo aí. Sejam estilosos, usem boné, touca, o que vocês quiserem para fazer a produção dessa atividade, ok? Então façam aí uma foto com detalhe, com close, com plano médio, plano americano e plano geral. Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, ok? Um beijão para vocês. Qualquer coisa, deem uma lida lá no nosso módulo e chamem no PV para a gente trocar maiores ideias, tá bom? Eu quero essa atividade entregue no meu PV até na sexta-feira, beleza? Dessa semana aqui ainda. Então vocês têm hoje, amanhã e sexta-feira para produzir essa atividade, tá bom? Um cheiro bem grande para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula.